Hoje, vamos explorar um dos temas mais profundos e desafiadores da moralidade cristã: os 7 piores pecados sexuais condenados na Bíblia. A palavra de Deus é clara e direta em relação a como devemos conduzir nossas vidas de maneira santa e pura. Neste vídeo, vamos examinar os pecados sexuais mais graves, não apenas entendendo suas raízes e implicações espirituais, mas também refletindo sobre como encontrar redenção e libertação em Cristo. Este vídeo é um chamado para a introspecção e uma oportunidade para examinar a profundidade de nossos corações à luz das Escrituras. Nosso objetivo aqui não é julgar, mas fornecer um espaço para reflexão profunda e sincera. Cada pecado que vamos discutir carrega consigo consequências espirituais que vão muito além do âmbito físico. Eles afetam nossa alma, distanciam-nos de Deus e das bênçãos que Ele nos prometeu. Ao longo deste vídeo, iremos buscar compreender esses pecados sob a luz da verdade bíblica e, ao mesmo tempo, refletir sobre o caminho de redenção que Cristo nos oferece. O primeiro pecado que abordaremos é a homossexualidade. Para muitos cristãos tradicionais, a prática da homossexualidade é considerada uma violação dos planos de Deus para a sexualidade humana. A Bíblia é explícita em sua posição sobre o assunto, com diversas passagens que condenam o comportamento homossexual. Levítico 18, 22, declara: "Com homem não te deitarás, como se fosse mulher. Abominação é." Este mandamento é parte da lei moral dada por Deus a Moisés e reflete a ordem divina para a sexualidade humana. A Bíblia, desde o início, estabelece a relação sexual como algo sagrado, reservado ao contexto do casamento entre homem e mulher. O desvio desse padrão para a visão cristã conservadora é visto como uma ruptura com a criação original de Deus. Outro texto fundamental está em Romanos 1, 26 a 27. Onde o apóstolo Paulo descreve as consequências de um mundo que rejeitou Deus. Por isso, Deus os entregou a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário, à natureza. E, semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Paulo, nesta passagem, revela a profundidade do afastamento da humanidade de Deus e como esse distanciamento resultou em uma inversão da ordem natural criada por ele. A prática homossexual é descrita como um reflexo dessa ruptura, trazendo consigo consequências espirituais severas. A menção de paixões infames e torpeza reforça a seriedade com que a Bíblia trata esse tema. No entanto, como em qualquer pecado, a Bíblia também oferece um caminho de esperança e libertação. Em Cristo, há redenção para todos os pecadores. Ele nos oferece uma chance de arrependimento, cura e transformação espiritual. O segundo pecado que exploraremos é a sensualidade. A sensualidade refere-se à indulgência excessiva e descontrolada nos prazeres dos sentidos, em particular, o desejo sexual. O que distingue a sensualidade de uma expressão sexual saudável é o foco exagerado e desequilibrado na gratificação dos desejos carnais, muitas vezes à custa da moralidade e da santidade. Em Gálatas 5,19, o apóstolo Paulo nos alerta contra as obras da carne. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. A palavra lascívia, aqui, denota um comportamento sexual excessivo e inapropriado. A sensualidade corrompe o espírito, distanciando-nos de Deus e nos levando a um caminho de autodestruição. A Bíblia nos exorta a evitar esses excessos
e a vestir-nos de modéstia e pureza. Em 1 Timóteo 2, 9, lemos: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia. Isso não se refere apenas ao vestuário, mas ao coração. A modéstia é um reflexo de uma alma que busca honrar a Deus acima dos desejos carnais. O terceiro pecado sexual é o adultério. O adultério é uma das transgressões mais severamente condenadas nas Escrituras. Em Êxodo 20, 10, 14, o sétimo mandamento é claro: não adulterarás. Este pecado não é apenas uma traição física, mas também espiritual, pois quebra o pacto sagrado do casamento. O pecado de adultério cometido pelo rei Davi é um dos exemplos mais conhecidos e trágicos da Bíblia. Em 2 Samuel 11, vemos como Davi, um homem segundo o coração de Deus, cedeu à tentação e cometeu adultério com Batseba. Seu pecado não apenas levou à morte de Uria, mas também trouxe consequências devastadoras para sua família. A Bíblia nos ensina que, mesmo em meio a nossos maiores pecados, há um caminho para o arrependimento. Davi, com um coração quebrantado, confessou sua transgressão e buscou a misericórdia de Deus. No entanto, mesmo sendo perdoado, as consequências de suas ações foram sentidas por toda a sua vida e a de seus descendentes, mostrando que o adultério deixa cicatrizes profundas e duradouras. O quarto pecado sexual que a Bíblia condena é a fornicação. A fornicação refere-se a qualquer forma de relação sexual que ocorra fora do casamento, sendo uma prática considerada pecaminosa e contrária aos planos de Deus para a sexualidade humana. A fornicação abrange desde relações sexuais antes do casamento até a infidelidade em relacionamentos que não estão formalmente selados pelo casamento, incluindo situações de promiscuidade. A importância da pureza sexual é um tema central nas Escrituras. E a fornicação é vista como uma distorção do propósito divino para a intimidade entre um homem e uma mulher. Em 1 Coríntios 6,18, o apóstolo Paulo nos dá um aviso claro: fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. O verbo fugir aqui é muito forte, indicando uma necessidade de afastamento imediato e constante desse tipo de comportamento. Paulo explica que a fornicação é um pecado diretamente contra o próprio corpo, que, como cristãos, entendemos ser o templo do Espírito Santo. Quando alguém pratica fornicação, está, de certa forma, profanando esse templo e violando a santidade que Deus designou para o corpo humano. A fornicação, assim como outros pecados sexuais, traz consequências que vão muito além do âmbito físico. Espiritualmente, ela distancia a pessoa de Deus, criando uma barreira que afeta a comunhão com Ele. A Bíblia ensina que a santidade e a pureza sexual são essenciais para manter um relacionamento saudável com o Senhor. Além disso, a fornicação tem efeitos devastadores nos relacionamentos humanos. Ela pode causar grandes danos emocionais e psicológicos, como a desvalorização da intimidade, a fragmentação de relacionamentos e até gerar sentimentos de culpa, vergonha e solidão. No contexto social, a fornicação também tem consequências. Relacionamentos instáveis, promiscuidade e a falta de compromisso podem levar a uma degradação dos valores familiares e sociais. Em muitas situações, a fornicação pode resultar em gravidez indesejada, trazendo desafios tanto para os pais quanto para as crianças que nascem fora de um ambiente de estabilidade e compromisso matrimonial. Além disso, a fornicação frequentemente está associada à transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, o que é um exemplo claro das consequências físicas e sociais desse comportamento.
A Bíblia continuamente exorta os crentes a praticarem a pureza sexual e a viverem de acordo com os padrões de Deus. Em 1 Tessalonicenses 4, 3 a 5, Paulo escreve: Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Essa passagem ressalta que o desejo de Deus para seus filhos é que vivam em santidade, controlando seus corpos e desejos, ao invés de ceder às paixões desenfreadas que caracterizam aqueles que não conhecem a Deus. Para muitos jovens cristãos, a luta contra a fornicação é intensa, especialmente em um mundo que constantemente promove a sexualidade desenfreada. No entanto, a Bíblia oferece orientação e esperança. Deus nos chama a buscar sua força e a viver de forma diferente do mundo, não conformando-nos com os padrões de uma sociedade que frequentemente glorifica o pecado. A prática da castidade antes do casamento e a fidelidade dentro dele são vistas como maneiras de honrar tanto a Deus quanto o cônjuge. O quinto pecado sexual é a masturbação. Embora a Bíblia não trate diretamente da masturbação, muitos estudiosos a associam ao pecado da luxúria e à impureza do coração. A masturbação frequentemente envolve fantasias sexuais que não são apropriadas para uma vida cristã pura e casta. Jesus aborda esse tema em Mateus 5:28, quando diz: Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher, para a cobiçar, já em seu coração, cometeu adultério com ela. Essa afirmação nos ensina que o pecado não se restringe apenas às ações físicas, mas também aos desejos e pensamentos do coração. Mesmo que a masturbação não envolva outra pessoa fisicamente, os desejos que muitas vezes acompanham essa prática podem ser considerados adulterinos ou impuros diante de Deus. Além disso, a prostituição moderna está intimamente ligada a práticas ainda mais sombrias, como o tráfico de pessoas e a exploração sexual. Muitas pessoas, especialmente mulheres e crianças, são forçadas ou enganadas a entrarem na prostituição, vivendo vidas de dor, abuso e degradação. A Bíblia condena toda forma de exploração sexual e nos chama a tratar cada ser humano com respeito e dignidade, como portadores da imagem de Deus. A pornografia, que pode ser vista como uma forma de prostituição visual, também é amplamente condenada dentro da moralidade cristã. O consumo de pornografia distorce a visão de Deus sobre a sexualidade humana, objetificando as pessoas e promovendo desejos desordenados. A pornografia destrói relacionamentos, alimenta a luxúria e aprisiona o usuário em um ciclo de culpa e vergonha. Assim como a prostituição física, a pornografia contamina o coração e destrói a pureza que Deus deseja para os seus filhos. Por fim, o sétimo e último pecado sexual que discutiremos é o incesto. O incesto refere-se a relações sexuais entre parentes próximos, uma prática condenada pela Bíblia em várias passagens. Em Levítico 18, 6 a 18, Deus especifica uma lista de relações familiares que não devem ser violadas. O incesto, além de ser moralmente repugnante, causa sérios danos emocionais, psicológicos e espirituais. Ele viola os laços de confiança e segurança que deveriam existir dentro das famílias e traz consequências graves, tanto para as vítimas quanto para os perpetradores. O incesto frequentemente resulta em traumas profundos que afetam a vida das vítimas para sempre. Em muitas culturas e contextos, o incesto é associado ao abuso de poder, onde um membro da família mais velho ou mais forte se aproveita da vulnerabilidade de outro. A Bíblia é clara em sua condenação a qualquer forma de abuso e nos chama a proteger e honrar
uns aos outros, especialmente dentro das famílias. Em resumo, todos esses pecados sexuais, desde a fornicação até o incesto, trazem destruição para a alma e para o espírito. Mas mesmo em meio às trevas do pecado, há uma esperança de redenção. A Bíblia nos ensina que Jesus Cristo oferece perdão, cura e libertação para todos aqueles que se arrependem e buscam nele uma nova vida. Que este vídeo seja uma oportunidade para cada um de nós refletir sobre nossas vidas e buscar a pureza e a santidade que Deus deseja para nós. Em Cristo, há sempre um caminho de volta à luz.